Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje da Faculdade do Forex, nós vamos entrar na parte de política monetária. Então, essa aula aqui nós vamos falar um pouco sobre política monetária, tá? E vocês vão entender as duas principais políticas monetárias, vamos dizer assim, para vocês entenderem, que um banco central toma, tá? Uma é expansionista, outra restritiva, tá? Uma visa, como posso explicar, segurar a economia, controlar o crescimento da economia, e outra visa crescer a economia. E hoje vocês vão entender o porquê que isso é importante. A gente nunca pode se posicionar contra um banco central. O banco central ele vai conseguir é, guiar a tendência da moeda, vamos dizer assim, tá? Porque é um banco central, então não tem o que fazer. Então é muito importante vocês entenderem isso aqui, porque vocês vão conseguir entender através dos relatórios econômicos dos bancos se eles estão visando crescer a economia daquele país ou se eles estão visando controlar, diminuir, né, o crescimento da economia daquele determinado país. Então vamos lá, tá, pessoal? Já deixa um like aí, compartilhem muito esse vídeo, cara. Quem puder, me marca lá no Instagram assistindo. Vamos chegar esse conteúdo ao máximo de pessoas possíveis, beleza? Dá um trabalho para produzir isso aqui. E vamos embora, rapaziada. Vamos embora, vamos pra cima. Deixa o like, segue lá no Instagram, entra no Telegram, que isso aqui eu poderia estar cobrando para estar passando isso aqui para vocês, como eu falei diversas vezes, é muito difícil você encontrar isso gratuito, eu acho que nem o conteúdo desse aqui nem deve ter gratuito aí, principalmente aqui no Brasil. E é isso, cara, ajuda aí, beleza? Para chegar ao máximo de gente possíveis, comenta qualquer dúvida, pode me chamar no direct lá do Instagram, cara. No Telegram também tem como vocês comentarem lá, então, rapaziada, qualquer dúvida, comenta lá, beleza? E bora pra aula. 5.2, tá? Da nosso capítulo aqui de fundamentalista sobre política monetária. Como mencionamos anteriormente, os governos nacionais e as respectivas autoridades de bancos centrais formulam a política monetária para atingir determinados objetivos econômicos ou de mandatos, tá? Os bancos centrais e a política monetária caminham lado a lado. Então você não pode falar de um sem falar de outro. Embora alguns desses mandatos e objetivos sejam compartilhados por diferentes bancos centrais, os bancos centrais têm seus próprios, próprios conjuntos e metas provocados por suas distintas economias. Em uma análise, a política monetária se resume a promover e manter a estabilidade dos preços e o crescimento econômico, tá? Então, o Banco Central, ele basicamente é o responsável por manter um controle sobre o crescimento econômico e a estabilidade de preços de um país, tá? O Banco Central é baseado, claro, em fundamentos econômicos, como eu já cansei de falar aqui para vocês. Ele vai ser quem vai guiar ali o preço da moeda, vamos dizer assim. Ele vai estar sempre controlando, sempre. E, cara, existem perspectivas dos bancos, existem metas, e vocês vão entender isso aqui também, tá? Vamos lá. Para alcançar seus objetivos, os bancos centrais principalmente usam política monetária para controlar o seguinte: taxas de juros vinculadas ao custo do dinheiro, aumento da inflação, a oferta da moeda, reservas compulsórias sobre os bancos, a concessão de empréstimos redesconto para os bancos comerciais. Então, tipos de política monetária. Como eu falei, são duas que são as bases, são as principais, né? Vamos dizer assim. A política monetária pode ser referida de diferentes maneiras: expansionista ou uma política monetária restritiva. Tem lugar se reduzem o tamanho da oferta da moeda. Calma aí, desculpa que a dicção pegou, né? Quem já acompanha o tempo aí sabe. Vamos lá. Expansionista ou uma política monetária restritiva. Tem lugar se reduzem o tamanho da oferta da moeda. Também pode ocorrer com o aumento das taxas de juros. A ideia é desacelerar o crescimento econômico com as altas de juros. Tomar dinheiro emprestado fica mais difícil e mais caro, o que reduz os gastos e investimentos por consumidores e empresas. Política monetária expansionista. Por outro lado, expande ou aumenta a oferta monetária ou diminui a taxa de juros. Então, entenderam, né? Uma política visa, né, no caso, a expansionista, visa aumentar a oferta monetária, né, expandir ou aumentar e diminuir os juros, tá? Porque
Em determinado momento ali de como está encaminhando a economia, eles vão revisando sobre essas duas políticas, expansionistas e restritiva. Enquanto, por outro lado, a restritiva, né, visa tomar dinheiro emprestado ficar mais difícil e mais caro, reduzem os gastos e os investimentos dos consumidores e empresas, tá? Por quê? Com o aumento da taxa de juros, vai ficar mais caro você pegar dinheiro emprestado. Então, a restritiva, o que que ela é? É uma política monetária para tentar segurar a economia, para você controlar o crescimento econômico, tá? O custo de pedir dinheiro emprestado diminui, na esperança de que a despesa e investimentos irão subir. A política monetária expansionista visa promover o crescimento econômico através da redução da taxa de juros, enquanto que uma política monetária restritiva é fixada para reduzir a inflação e restringir o crescimento econômico, aumentando as taxas de juros, tá? Então, aqui ficou bem resumido esse parágrafo sobre o que eu expliquei lá para vocês, tá? A política monetária expansionista visa promover o crescimento econômico, tá? Através de uma redução de juros, tá? Porque fica mais barato você emprestar dinheiro, você pegar dinheiro emprestado, vamos dizer assim, enquanto que a política monetária restritiva é fixada para reduzir a inflação e restringir o crescimento econômico, aumentando a taxa de juros. Então, uma política visa o crescimento econômico do determinado país, enquanto outra política visa o controle do crescimento econômico daquele determinado país, beleza? Finalmente, a política monetária neutra pretende criar nem crescimento, nem combater a inflação. A coisa importante a lembrar sobre a inflação é que os bancos centrais costumam ter uma meta de inflação em mente, digamos 2%, tá? Então vocês conseguem acompanhar também, hoje é bem fácil, porque vocês conseguem entrar no site dos bancos centrais e vocês conseguem acompanhar todos os relatórios que os bancos soltam. E é sempre importante vocês estarem ligados nas metas dos bancos centrais, tá? Porque a gente não pode se posicionar contra o Banco Central nunca, nunca. A gente tem que estar sempre alinhado com eles, tá? Entender quais são as metas, quais são as perspectivas, as visões de mercados que eles têm. Então, principalmente do Fed, se você puder, assista o Jerome Powell falando, tá? Quando for soltar a taxa de juros. Leiam os relatórios econômicos dos principais bancos centrais do mundo, entendeu? Fiquem ligados nas metas deles, tá? Eles não podem sair e dizer especificamente, mas as suas políticas monetárias todas operam e se concentram em atingir essa zona de conforto, tá? Então, cara, um banco central ele vai querer estabilidade, basicamente isso. Ele vai querer atingir uma zona de conforto, ele não vai querer caos, vamos dizer assim. Eles sabem que alguma inflação é uma coisa boa, mas a perda do controle da inflação pode remover as pessoas que têm confiança na sua economia, seu trabalho e, finalmente, o seu dinheiro. Por ter níveis de metas de inflação, os bancos centrais participantes do mercado ajudam a entender melhor como eles, os banqueiros centrais, vão lidar com o cenário econômico atual. Vamos ver um exemplo. Em 2010, a inflação do Reino Unido subiu para 3,5% contra 2,9% em apenas um mês, com uma taxa de inflação meta de 2%. A nova taxa de 3,5% ficou bem acima da zona de conforto do Banco da Inglaterra. Margaret King, o governador do BOE, Banco Central da Inglaterra, tá? Vamos dizer assim. Banco Central da Inglaterra, BOE é Banco Central da Inglaterra. Hoje não é mais ele que é governador, tá? Mas enfim, em 2010 era ele. Colocou um relatório para tranquilizar as pessoas, dizendo-lhes que os fatores temporais causaram o salto repentino e que a taxa de inflação corrente cairia no curto prazo com a ação mínima do BOE. BOE, sei lá como é que ele vai se pronunciar, tá? Mas Banco Central da Inglaterra. Se as suas declarações foram verdadeiras ou não, se as suas declarações foram verdadeiras, não é o ponto aqui. Não apenas queremos mostrar que o mercado se situa melhor quando se sabe que o Banco Central vai fazer uma relação à sua taxa de juros alvo. Então, pessoal, o que que deixou claro aqui para a gente? O Banco Central ele tem uma meta? Tem. Mas coisas que, notícias, vamos dizer assim, que foi o que eu expliquei para vocês, a diferença de evento e notícia, podem mudar aquela meta deles. Pode quanto subir ou abaixar muito, é, acima ou abaixo, né? Pode se movimentar muito acima ou abaixo daquela meta deles, porque pode acontecer uma notícia no mundo, como aconteceu agora
no conflito lá na guerra da Ucrânia e Rússia, tá? O que que aconteceu, cara? Simples. A Europa estava saindo de uma crise econômica, né, de uma pandemia. Eles tinham uma determinada meta ali para sua inflação, para sua taxa de juros. O que que aconteceu? Pum, estourou o conflito. Com o conflito, eles ficaram sem gás natural que é fornecido pela Rússia. O que aconteceu? Essas metas deles mudaram. Então, as metas, elas podem variar, elas podem mudar ao decorrer do que está acontecendo. Então, por isso a importância da gente entender o que está acontecendo, porque uma notícia, ela pode influenciar. É claro que não vai ser uma noticiazinha pequena, tem que ser uma notícia de muito grande porte para influenciar muito. É algo que vai ter um motivo, vai ter uma explicação, tá? Para aquilo. Igual o que aconteceu agora. Foi uma guerra, foi um conflito armado. Não foi simplesmente uma noticiazinha simples, tá? Foi algo grande, beleza? Mas deixando claro que essas metas elas podem mudar ao decorrer do que está acontecendo naquele determinado momento, tá? Simplificando, os traders gostam de estabilidade. Os bancos centrais gostam de estabilidade. Economias gostam de estabilidade. Saber que existem metas de inflação vai ajudar um trader a entender por que o Banco Central faz o que faz. Passo a passo com a política de ciclos. Para aqueles que acompanham o dólar e a economia dos Estados Unidos, você deve estar incluído. Lembra de alguns anos atrás, quando o Fed aumentou suas taxas de juros em 10%? Foi uma coisa mais louca que o Fed fez. E o mundo inteiro ficou em alvoroço. Espere, você não se lembra disso, desse acontecido? Estava em toda a mídia. O preço do petróleo subiu, com uma flecha, o preço do leite ficou como o do ouro. Você deveria estar dormindo. Ou espere, nós estamos apenas lhe assustando, tá? Não aconteceu isso. Só queríamos ter certeza que ainda estavam acordados. A política monetária não queria mudar radicalmente assim. Então, foi aquilo que eu falei ali. Mesmo com algo muito grande acontecendo no mundo, ela não vai mudar muito radicalmente, tá? Ela não vai acontecer de sair de, sei lá, de 1% para 15% do nada, sem um fundamento por trás, tá? E é muito difícil mesmo. Isso, cara, no curto período de tempo é muito difícil, a não ser que realmente o país ele entre numa quebra muito grande, como, por exemplo, demorou alguns anos para a Argentina chegar à hiperinflação que ela está hoje, demorou alguns anos para a Venezuela chegar no que ela está hoje. Então, tipo assim, demora alguns anos, não vai ser de um mês para o outro, beleza? Mas tudo, como eu falei, tem fundamentos. E nunca uma política monetária ela vai mudar drasticamente de maneira rápida assim, tá? Apenas a ideia de algo parecido acontecer iria perturbar não só o trader individual, mas a economia como um todo. É por isso que normalmente vemos mudanças de taxa de juros de 0,5 a 1% de cada vez. Normalmente, lembre-se que os bancos centrais querem estabilidade de preços, não choque e pavor. Parte dessa estabilidade vem com a quantidade de tempo necessário para fazer essas alterações na taxa de juros acontecerem. Pode levar vários meses e até mesmo anos, tá? Normalmente, pessoal, quando está em instabilidade a economia mundial, as taxas de juros nem se movimentam, elas ficam paradas, tipo, tá 1%, sai o evento, ela fica 1%. Ela não cai nem sobe. Só que, por exemplo, no momento que nós estamos passando atual no mundo, as taxas de juros estão se movimentando. Por quê? É necessário, tá? É necessário. Então, tipo assim, em momentos de estabilidade mundial, vamos dizer assim, as economias ficam paradas, porque, cara, os bancos centrais querem estabilidade, tá? Assim como os traders que coletam dados e estudos para fazer sua próxima jogada, os bancos centrais fazem um trabalho semelhante, mas eles têm de centrar a sua decisão como toda a economia em mente, e não apenas um único comércio, tá? Então, como eu falei, existe sempre fundamentos. Se você entender uma economia, se você estudar e entender que o básico para você ganhar no mercado de fora é que se você não precisa se formar em economia, você não precisa ser formado na faculdade de economia e ciências econômicas, você vai conseguir entender basicamente a ideia que o Banco Central vai ter sobre aquela a reunião que eles vão fazer, porque, cara, eles vão sempre trabalhar com dados econômicos, eles vão ter fundamentos para tomar decisões, eles não vão, do nada, tomar uma decisão sem ter fundamento por trás. Sempre vai ter um fundamento, sempre vai ter uma explicação para aquilo que está acontecendo, tá?
A subida da taxa de juros pode ser como pisar no acelerador, enquanto cortar a taxa de juros pode ser como frear. Mas tenha em mente que os consumidores e as empresas reagem um pouco mais devagar a essas mudanças. Esse intervalo de tempo entre mudança na política monetária e os reais efeitos sobre a economia pode levar de 1 a 2 anos. Então, aqui acabou nossa aula de política monetária. A gente vai entrar na próxima aula depois, no próximo vídeo aí, sobre os bancos centrais, tá? Quem é quem no Banco Central. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, como eu falei, cara, deixa aí no comentário, vai lá no Instagram. Isso aqui tá dando um pouco de trabalho para fazer, para gravar essas aulas, mas eu tô aqui postando para ajudar a galera aqui, como eu falei, a sair da ilusão do que não dá dinheiro dentro do mercado. Então, pessoal, deixa o like aí, vai ajudar muito, cara. Compartilha com todo mundo. Me segue lá no Instagram, quem não segue. E é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui, rapaziada. Até a próxima aula.